Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar da ideia de continuidade, né? Então, nas últimas aulas, eu falei a grosso modo o que era uma função contínua, né? De fato, é uma função, tem a propriedade, né? De ser uma função que quando você desenha o gráfico, você não tira o lápis do papel. Mas de fato essa maneira de definir é muito intuitiva, é pouco formal. Então, o que nós vamos ver é a definição formal de continuidade a partir da ideia de limite, certo? Bom, então, de fato, nós vamos dizer que uma função f é contínua em um número a se o limite de f de x quando x tende a é igual a f de a, tá? Então, uma função é contínua num número a se o valor do limite de f de x quando x tende a coincidir com a função aplicada no ponto A, certo? Essa definição, ela engloba, de fato, três itens. Nós temos, então, que verificar três itens básicos para garantir que uma função é contínua num determinado ponto. Bom, quais são os três itens? Primeiro item, se eu quero dizer que esse limite é igual a f de a, então eu tenho que ser capaz de calcular o f de a. E para que eu seja capaz de calcular o f de a, o A tem que ser um ponto do domínio. Então, olha, aqui está o nosso primeiro item. F de A tem que existir, né? Ou seja, A precisa estar no domínio da F. Então, de cara, se o A não está no domínio da F, não tem como a função ser contínua no A, né? Porque como que você vai calcular o F de A? Né? Bom, outra coisa aqui, para que eu possa dizer que o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A, eu também tenho que ser capaz de calcular esse limite. Esse limite precisa existir. Porque se ele não existe, como que eu vou comparar com f de A? Né? Então, essa é a segunda condição. Para que a função seja contínua em A, esse limite tem que existir. Né? Se ele não existe, já não tem como a função ser contínua no A, porque como que eu vou estabelecer essa igualdade? Né? E aí, como terceira condição de fato, né, uma vez que eu sei que f de A existe, uma vez que eu sei que o limite de f de x quando x tende a existe, aí como um terceiro caso eu vou comparar os dois. Né? Se eles forem iguais, então ok, né? A função vai satisfazer essas três condições, aí sim eu posso dizer que ela é contínua, certo? Então, se a função não satisfizer uma dessas três condições, ela já vai ser chamada de função descontínua no ponto A, certo? Bom, vamos ver qual que é a ideia geométrica aí ah, de uma função ser contínua, né? A gente já sabe, né, que a ideia é que não tem quebra no gráfico, eu já comentei isso com vocês, né? Então, olha, a gente tem aqui um exemplo gráfico, né? Tem essa figura que mostra o gráfico de uma função f, e essa função ela é descontínua em alguns pontos. E vamos ver a razão de cada um dela ser descontínua em cada um dos pontos, né? Observa esse ponto aqui, x igual a 1. A função f não é contínua em x igual a 1. Por que que ela não é contínua? Se vocês observam, tem uma bolinha aberta aqui. F de 1 não está definido. 1 não está no domínio. Se 1 não está no domínio, eu não consigo calcular f de 1. Se eu não consigo calcular f de 1, essa primeira condição não é satisfeita. Então, de cara, como 1 não está no domínio, essa condição não é satisfeita, de cara eu já digo, a função não é contínua ou é descontínua em x igual a 1.
Para ser contínua, as três precisam ser satisfeitas, as três condições. Se uma não for satisfeita, eu já digo que ela é descontínua, tá? Bom, essa segunda condição, nesse segundo ponto aqui, no ponto x igual a 3, observem que eu tenho um salto aqui, né? Quando eu calculo o limite quando x tende a 3 pela esquerda, isso dá um valor, eu não sei qual é, mas eu sei que é negativo. Quando eu calculo o limite quando x tende a 3 pela direita, o valor do limite já é um outro valor positivo aqui. Né? Então, os limites laterais aqui no 3 são diferentes. Se os limites laterais são diferentes, o que eu posso dizer é que o limite dessa função, quando x tende a 3, não existe, porque os limites laterais são distintos. Então, nesse caso, essa segunda condição ela não é satisfeita. Então, se essa segunda condição não é satisfeita, de cara a função já é descontínua também nesse ponto. Se esse limite nem existe, como que eu vou comparar com f de a? Né? Então, por não satisfazer a segunda condição, de fato, essa função é descontínua no 3. Bom, outro ponto de descontinuidade dessa função é aqui para x igual a 5. Né? Se vocês observarem, o limite quando x tende a 5, ele existe. Porque se eu me aproximo tanto pela esquerda do 5 quanto pela direita, esse valor da função f fica tão próximo quanto eu queira desse L aqui, digamos. Né? Então, de fato, o limite de f de x quando x tende a 5, ele existe. O problema é que ele é um valor muito diferente do valor da função no ponto. O f de 5, ó, a bolinha fechada aqui para o 5, está lá em cima. Né? Então, enquanto f de 5 está aqui em cima, o limite de f de x quando x tende a 5 está aqui embaixo. Então, isso aqui existe, mas é diferente de f de 5. Então, nesse caso, ó, a condição que fura é a condição 3. A condição 1 vale, 5 está no domínio, porque eu calculo f de 5 aqui. A condição 2 vale, o limite de f de x quando x tende a 5 existe. O que fura é a condição 3. O limite não é igual ao valor da função no ponto, certo? Então, essa função é descontínua por conta disso, certo? Para que ela fosse contínua, esse valor deveria estar colado aqui, né? Por isso que ele deveria coincidir com o limite da função, mas não é o caso, certo? Bom, aqui nós temos outros exemplos, outros diferentes exemplos de funções que são descontínuas, né? Por exemplo, olha, essa função da letra A, eu estou dividindo por x menos 2. Né? Então, x menos 2 tem que ser diferente de zero. Ou seja, x tem que ser diferente, né? X tem que ser diferente de 2. Então, o 2 não está no domínio dessa função. Se o 2 não está no domínio dessa função, f de 2 não está bem definido. Logo, a função tem que ser descontínua no ponto 2. Certo? Mas a gente vai ver que, de fato, ela é descontínua no 2, mas para todos os outros números, ela vai ser contínua. Tá? Bom, e essa outra aqui do item B? Né? Essa função do item B, ela vai ser descontínua no zero. Bom, de fato, o f de zero existe, porque no caso em que o x é igual a zero, a função vale 1. Então, eu sei que o f de zero é igual a 1.
certo? O que acontece é que quando eu calculo o limite quando x tende a zero, então tá aqui, ó. Se eu quero calcular o limite da função f de x quando x tende a zero, lembra, olha, que para x diferente de zero, a função vale 1 sobre x ao quadrado. Então, ó, para qualquer valor diferente de zero, seja maior que zero ou menor que zero, a função vale 1 sobre x quadrado. E quando eu calculo o limite quando x tende a zero, eu estou olhando para valores diferentes de zero. Então, de fato, o limite de f de x quando x tende a zero é o limite de 1 sobre x quadrado quando x tende a zero, né? Eu estou tendendo a zero, então o x é diferente de zero. Então, essa f de x, no caso em que o x é diferente de zero, tem essa lei de formação. E a gente viu, ó, que esse limite aqui, o que está acontecendo aqui? Olha, quando x tende a zero, o numerador vai para 1 e o denominador vai para zero. Se o numerador é uma constante, vai para zero de modo positivo, né? Porque eu estou olhando para x quadrado. Se o numerador é uma constante e se o denominador está indo para zero de modo positivo, nós vimos na última aula que esse limite é mais infinito. Então, essa função ela tem um comportamento assim, ó. O limite, quando x se aproxima de zero, ele explode, quer dizer que ele não dá um número, né? Então, de certa forma, ele não existe, né? Não dá um número, né? Essa representação que dá mais infinita é só para dizer que ele cresce arbitrariamente, essa função cresce arbitrariamente quando x se aproxima do zero, mas de fato não é um número, então esse limite não existe, né? Então, como esse limite não existe, a condição 2 de continuidade não é satisfeita. Então, por isso que essa função é descontínua. Tá? Olha, o item C é bem parecido com o item A, só que é assim, é a mesma função no caso em que o x é diferente de 2, e no caso em que x é igual a 2, a função vale 1. Tá? Bom, nesse caso, então, né, o f de 2 está definido. F de 2 é 1. Então, eu não tenho mais o problema que eu tinha na letra A. Agora o 2 está no domínio. Então, vamos para a próxima etapa. A gente precisa calcular o limite quando x tende a 2 dessa função. Né? Bom, quando a gente calcula o limite para ver se ele existe, para ver a segunda condição, né? Essa aqui é a condição 1. Condição 1, ok, está satisfeita. Vamos olhar agora para a condição 2. Vamos ver se o limite existe. Quando a gente calcula o limite de f de x quando x tende a 2, então lembra, se eu estou me aproximando do 2, eu estou seguindo por valores diferentes de 2. E sempre que o x é diferente de 2, a função tem essa lei de formação. Então, de fato, f de x vai ter essa cara quando x for diferente de 2, quando x estiver tendendo a 2, certo? Agora, quando o x tende a 2, olha, o denominador vai tender a zero, né, porque x menos 2 tende a zero, e o numerador vai tender, olha, a 2 ao quadrado, que é 4, 4 menos 2 dá 2, 2 menos 2 dá zero também. Né? Lembra, eu tenho aqui uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E indeterminação implica em manipulação, certo? E mais, implica que o 2 é uma raiz, né, do meu numerador, certo? Quando a gente faz a fatoração, nesse caso eu tenho uma função quadrática, né, então seja por Bhaskara ou por divisão de polinômios, né, dividindo isso daqui por x menos 2, então eu encontro que essa expressão, né, ela pode ser escrita como x menos 2 vezes x mais 1. Tá? Ou seja, esse x menos 2 está multiplicando e está dividindo,
Então, de fato, esse limite vai ser o limite quando x tende a 2 de x mais 1. Isso aqui a gente sabe que dá 3, é simplesmente substituir aqui nesse caso, né? Então, olha, a segunda condição é satisfeita também, porque o limite de f de x quando x tende a 2 existe. Ele vale 3, tá? Agora, então, vamos para a terceira condição. Qual que é a terceira condição? Comparar o limite de f de x quando x tende a 2 com f de 2. E aí a gente vê que eles são distintos, né? O limite de f de x quando x tende a 2 é diferente do f de 2. Então, aquela terceira condição não é satisfeita. Se ela não é satisfeita, ela não pode ser, a função não pode ser contínua, tá? E por fim, essa função aqui. Essa função aqui, com essa representação com dois colchetinhos para x, ela é chamada de função maior inteiro. Na verdade, ela conta para a gente quem é o maior inteiro que é menor ou igual a x. Então, como que seria? Vamos olhar para o gráfico dela que a gente vai entender melhor como essa função se comporta. Tá aqui o gráfico dessa função. Ó. Por exemplo, se eu pego qualquer valor aqui entre 1 e 2, quem é o maior inteiro menor ou igual a esse valor? Por exemplo, se eu pego 1,5, quem é o maior inteiro que é menor ou igual a 1,5? É o 1. Então, a imagem do 1,5 é o 1. Mas se eu pego qualquer valor dentro desse intervalo, o menor inteiro que é menor, perdão, o maior inteiro que é menor ou igual que ele é 1. Então, todo mundo nesse intervalo aqui tem a imagem como 1, né? Se eu pego aqui nesse intervalo, quem que é o maior inteiro que é menor ou igual aos elementos desse intervalo? O 2, né? Então, essa função maior inteiro, que a gente chama maior inteiro, né? Ela tem um gráfico escada. E, naturalmente, assim, visualmente já dá para perceber que ela não é uma função contínua, né? De fato, em cada um desses pontos, em cada um desses números inteiros, o limite não existe, né? Por exemplo, quando eu me aproximo de 1 pela esquerda, o limite é 0. Quando eu me aproximo de 1 pela direita, o limite é 1. Se os limites laterais não existem, aquela segunda condição não é satisfeita, né? O limite não vai existir no ponto, então ela vai ser descontínua. Ela é descontínua nesses saltos, né? Mas ela é contínua nesses intervalos. Ó, aqui eu consigo desenhar um gráfico sem tirar o lápis do papel. Mas, de fato, como um todo, né, ela é uma função descontínua, porque ela sofre saltos. Ok? Aqui, ok, deixa eu passar aqui para definição de continuidade à esquerda e continuidade à direita, né? De fato, uma função, para a definição de uma função contínua, eu dependo de um limite, né? E limites a gente sabe que a gente pode calcular os limites laterais. Então a gente pode restringir aqui essas definições, né? E dizer, olha, uma função é contínua à direita num ponto A se o limite de f de x quando x tende a A à direita é igual a f de A. Então, basicamente é restringir a definição de continuidade só que para o cálculo do limite à direita. De maneira análoga, a gente pode definir aí o que é uma função ser contínua à esquerda, né? Então, uma função vai ser contínua à esquerda em A se o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda é o próprio f de A, né? E ela vai ser contínua, obviamente, né, se ela for contínua tanto à direita e tanto à esquerda, e também, né, ela vai ser contínua num intervalo se ela for contínua em todos os números desse intervalo, certo? Então, por exemplo, olha, essa função
escada, né, de fato, ela não é contínua para todos os números, para todos os reais. Mas se eu faço uma restrição aqui, né, por exemplo, de 1/3 até 1/2, nesse intervalinho ela vai ser contínua, certo? Então, de fato, ela é descontínua nos reais, mas se eu restringo ao intervalinho, ela é contínua, certo? Então, uma função é contínua no intervalo se ela for contínua em todos os pontos desse intervalo, tá? Bom, as funções contínuas, elas são bem comportadas e o que é interessante é que elas geram outras funções contínuas. Por exemplo, se f e g são contínuas, a soma de função contínua é contínua. A subtração de função contínua é contínua. Se eu pego c, um número, uma constante, e multiplico por uma função contínua, essa multiplicação é contínua também. Na verdade, o produto de duas contínuas é contínuo. E a divisão de duas funções contínuas é contínua também, desde que, num ponto A, né, desde que g de A seja diferente de zero. Então, aqui a gente não pode. A gente tem que colocar essa restrição, né? G de A tem que ser diferente de zero aqui, né? Então, por isso, olha, que nesse caso, né? Aqui nesse exemplo, no x igual a 2 a função era descontínua, né? Porque, apesar de ser uma função polinomial, ela é contínua, tanto que a gente vinha até calculando os limites simplesmente por substituição do x pelo ponto. Então, de fato, aqui a gente tem a divisão de duas funções contínuas, né? O problema aqui é que o g de... se a gente chama essa aqui de g, de baixo, né? G de 2, né, dá zero. Então, por isso que ela é... Não posso dizer que ela é contínua no 2, né? Então, de fato, a divisão de funções contínuas é também contínua, desde que g aplicado no ponto seja diferente de zero, certo? Então, olha, o que a gente pode dizer, ou a partir dessas definições, desse teorema, na verdade, né, a gente consegue mostrar que qualquer polinômio é contínuo, é uma função contínua. Por quê? Porque a gente sabe que a função f de x igual a x é contínua. Se a função f de x igual a x é contínua, a função x vezes x, que é x elevado a n, digamos que eu estou multiplicando x n vezes, é contínua. Mas então, mas eu sei também pela propriedade 3 lá, né, que se eu multiplico por qualquer constante, digamos a n, isso continua contínuo. E se eu somo funções contínuas, se eu somo com a n menos 1, x elevado a n menos 1, com a n menos 2, com x elevado a n menos 2, né, até a 1x mais a zero, isso continua contínuo, porque a soma de contínuos é contínua. Então, de fato, polinômios são funções contínuas. Por isso que quando a gente calculava lá o limite, né, de um polinômio, lá x² menos 3, quando x tende a zero, a gente vinha aqui simplesmente, né, e substituir isso aqui por zero, porque de fato esse limite é o valor da função aplicada no ponto. Isso vai acontecer, na verdade, para todas as funções que são contínuas. Eu vou poder calcular o limite dessa maneira. Bom, se um polinômio é contínuo, a divisão de polinômios é contínua, né?
ou seja, qualquer função racional é contínua nos pontos onde ela está definida, nos pontos do seu domínio. Tá bom? Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó, o volume da esfera, isso daqui é um polinômio, né? Uma função que determina a altura de uma bola tirada verticalmente, também representada por uma função polinomial. Então essas funções são contínuas, né? Agora, uma outra coisa que a gente vai, de certa forma, assumir sem prova é que as funções trigonométricas, elas também são funções contínuas. A gente já consegue ver isso, né? Quando a gente desenhou o gráfico lá dela, da função, a gente, quando a gente desenhou o gráfico das funções trigonométricas, tanto da função seno quanto da função cosseno, eram funções que a gente conseguia desenhar o gráfico sem tirar o lápis do papel, né? Então, se eram funções que a gente conseguia desenhar sem tirar o lápis do papel, dava para perceber que eram funções contínuas, né? Bom, se a função seno e a função cosseno são funções contínuas, o que eu posso falar sobre a função tangente? A função tangente, ela é a divisão de seno por cosseno, né? E então a gente sabe, né, que a divisão de funções contínuas é contínua, desde que o denominador seja não nulo, claro. Então essa função é contínua, né, em todos os pontos em que o cosseno for diferente de zero. E de fato, olha, restrita a esses intervalos em que o cosseno não se anula, essa função tangente é contínua, né? Como um todo, não, porque ela tem essas barreiras, né? Mas restrita a esses intervalos, de fato, ela vai ser uma função contínua, com essas restrições, certo? Então, a gente tem um resumo aqui, né? E esse resumo nos ajuda muito a calcular limite de função, né? A gente tem aqui, ó, polinômio, função trigonométrica, função exponencial, função racional, que é a divisão de polinômio, claro, desde que o denominador seja não nulo, trigonométricas inversas, funções raízes, funções logarítmicas, são todas contínuas nos seus domínios. Todas. Então, se eu quero calcular o limite de uma função f de x quando x tende a um a, esse a está no domínio dessa função e essa função é uma dessa classe, o valor do limite é simplesmente f de a. Simples assim, né? Se eu quero calcular, por exemplo, qual é o limite quando x tende a π de seno de, sei lá, 2 vezes x, né? Então, o que eu sei? Eu sei que essa função seno é uma função contínua, né? Então, eu consigo dizer aí que isso aqui vai ser igual, e eu sei também, né, que π está no domínio dessa função, né? Porque o domínio de fato do seno são os reais. Então, isso aqui vai ser simplesmente seno de 2π, que é zero, certo? Então, de fato, né, o cálculo dos limites de funções contínuas, eles são simples, né? Não é uma coisa difícil, tá bom? Bom, eu fiz uso, na verdade, quando eu fui calcular isso aqui, desse teorema, de certa maneira, né? Quando a gente tem aí que, digamos que eu tenho uma função f que seja contínua num ponto B, e que o limite de g de x quando x tende a A é igual a B. Então, esse teorema diz o seguinte, olha, o limite da composta, o limite de f de g de x, é f de B.
De certa maneira, o que esse teorema está dizendo, né, é que eu posso passar esse limite para dentro da função f e calcular f do limite da g de x. Né? A gente fez isso num dos nossos primeiros exemplos. A gente queria calcular alguma coisa como limite, vou colocar um exemplo parecido, quando t tende a 2, da raiz cúbica de t, digamos, t ao quadrado menos 3. Então, olha, a função raiz cúbica é uma função contínua. Se a função raiz cúbica é uma função contínua, o que esse teorema está me dizendo é que você pode passar o limite para dentro dessa função, para dentro da raiz, e calcular aqui esse limite dentro dessa raiz, quando t tende a 2 aqui no caso, né? Então, aqui vai dar... Bom, de novo, né? Aqui a gente tem, então, um polinômio, né? Limite de t ao quadrado menos 3 quando t tende a 2, né? Vai ser raiz cúbica de 4 menos 3, né? Que dá 1. E raiz cúbica de 1 é 1, certo? Então, é isso que esse teorema está dizendo. Se eu tenho que f é contínua, né? O limite de g de x é b, então isso vai dar f de b. Em outras palavras, eu posso passar esse limite aqui para dentro. Esse limite aqui para dentro. Certo? Uma outra questão aí acerca de funções contínuas também, né? Se eu componho funções contínuas, a composta também é uma função contínua, eu consigo provar isso. E tem um teorema muito interessante, muito importante, que vale para funções contínuas, que é o nosso chamado teorema do valor intermediário. Tá? O que esse teorema diz? Ele diz o seguinte, olha, suponha que você tem uma função f que é contínua no intervalo fechado AB. E considera n um número entre f de A e f de B. Supõe ainda que f de A e f de B são diferentes. Tá? Então, o que você consegue garantir é que existe um C dentro do intervalo AB que vai no N. Bom, deixa eu mostrar isso via uma figura, né? Que fica mais fácil. Então, olha, aqui a gente tem um intervalo fechado AB. Aqui está o f de A, aqui está o f de B, certo? E essa função é contínua nesse intervalo. Se eu pego um n arbitrário entre f de A e f de B, como essa função aqui é contínua, ela vai ter que cortar essa reta aqui, y igual a n. O que isso significa? Significa que esse n tem uma pré-imagem no intervalo AB, dentro do intervalo aberto AB. Significa que existe um C dentro do intervalo AB que vai no n. Né? Esse teorema tem muitas aplicações interessantes no cálculo numérico, por exemplo, ou em outras abordagens, em outras disciplinas que têm aplicações para encontrar raízes de funções. Por quê? Bom, vamos supor que eu tenho uma função f contínua, tal que está definida num intervalo AB. Digamos que o f de A seja negativo e o que o f de B, digamos que ele seja positivo. Então, se essa função é contínua e o f de A é negativo e o f de B é positivo, quer dizer que
em algum momento, essa função tem que passar pelo zero. Ou seja, o zero tem que ter uma imagem. Tem que existir um C entre A e B, tal que f de C deu zero, porque o zero está entre f de A e f de B. F de A é negativo, f de B é positivo, o zero está entre eles. Então, como essa função é contínua, tem que existir alguém entre A e B que vai no zero. Então, com isso, eu consigo garantir a existência de uma raiz nesse intervalo AB. Tá? Bom, pessoal, basicamente aqui tem outros exemplos sobre o teorema do valor intermediário, mas de fato, outras ilustrações, na verdade, né? Mas de fato, essa aqui, para garantir, né, que se eu tenho uma função que é contínua e assume um valor negativo em f de A e um valor positivo em f de B, ou o contrário, né? Positivo em f de A e negativo em f de B, então ela tem que passar pelo zero. Essa vai ser uma das principais aplicações que nós vamos ver e vamos utilizar aí do teorema do valor intermediário.